Olá pessoal, aqui é a Diana e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá de Dezembro. Ainda dentro desta temática dos livros de romance erótico, que vocês já devem ter percebido, não é? Para quem segue o podcast e este canal, eu decidi terminar esta semana, ou melhor, começar, porque hoje é segunda, quer dizer, se ouviram este episódio no dia da semana em que saiu, então será segunda. Bem, eu decidi falar sobre o quarto livro da saga Crepúsculo, ou Twilight, da autora Stephenie Meyer. Para quem não sabe, este quarto livro foi aguardado por mais de uma década e chegou a público em agosto deste ano. Conta a história de amor entre um vampiro, Edward, e uma humana, Bella. Esta saga foi um dos maiores fenómenos editoriais dos últimos tempos. Eu só conheci esta saga quando saiu o primeiro filme, porque sou fã da atriz Kristen Stewart, e fui ver o filme e percebi que era uma adaptação. Foi aí que decidi comprar os livros. Não gostei dos livros, e só vi os filmes por causa da atriz. Não gostei da história de vampiros brilharem ao sol, os lobos se transformarem de qualquer maneira, ou melhor, dos lobisomens se transformarem em lobos de qualquer maneira, não só nas noites de lua cheia. Houve até momentos em que me perguntei se Bram Stoker se estaria a revirar no caixão. Deixei um post no meu blog no momento em que anunciaram que a autora iria finalmente lançar o livro, escrito sob o ponto de vista do Edward. Os anos que esta autora demorou para lançar este livro foram absolutamente... foi surreal. O livro Midnight Sun foi lançado 13, 15 anos depois. Até aqui tudo bem. É incrível ver que um autor terminou finalmente de escrever um livro. Porém, a Stephenie Meyer não é uma autora qualquer. Qualquer outro escritor estaria a ser crucificado pelos leitores pelos anos de espera. A Stephenie Meyer recebeu parabéns e foi aplaudida de pé. Mas temos coisas boas. Os leitores vão finalmente saber o que pensava o Edward quando viu a Bella na aula de Química. O ar enojado dele, aquela cena cinematográfica incrível. Só que não. Para o episódio de hoje não tem a participação do Felipe, mas sei que ele vai concordar. Não é? Mas finalmente teremos os pensamentos do vampiro. É certo que alguns rascunhos foram partilhados ilegalmente na internet no ano de 2008. Para quem não sabe, 12 capítulos que a autora tinha escrito foram partilhados na internet. A autora falou na época ao jornal The New York Times que nenhum escritor quer ver os seus rascunhos publicados e sujeitos ao escrutínio público, porque eram apenas rascunhos, exatamente como diz a palavra. Era apenas algo tirado do teu céu e colocado no papel, porém qualquer autor está sempre sujeito à opinião por parte dos leitores, não importa o que escreva. Então o facto de ter demorado mais de 10 anos a lançar Midnight Sun, que tem tradução de O Sol da Meia-Noite, é simplesmente difícil de entender. Mas a autora lá terá as suas razões. Falando sobre o livro físico, é enorme. É muito grande. 700 e tal páginas. É um calhamaço de fazer duro o braço. E é caro, pelo menos em Portugal. Mas, tendo em conta o número de páginas, talvez compense. A autora já fez saber que este será o único livro sobre Edward, porque escrever pelo ponto de vista do personagem deixa-a ansiosa. A experiência não foi agradável. O triste é que dá a sensação de encerramento da saga 13 ou 15 anos depois. A autora poderia ter adiantado o lançamento. Bem, mas indo agora para o conteúdo do livro. O Edward não achava realmente a Bella tão interessante quanto se pensava. A personagem Jéssica tinha toda a razão quando dizia que ninguém era boa o suficiente para ele. O Edward acha-se superior. E a primeira coisa que o chama a atenção na Bella é não conseguir ler a mente dela. Ainda antes mesmo do cheiro. E dá para perceber por que razão a autora se sentiu ansiosa. Os pensamentos do Edward são muito depressivos. Daí também o título Midnight Sun, ou Sol da Meia-Noite. Ele está naquela escuridão e com o aparecimento da Bella as coisas mudaram e ela tornou-se o sol dele. Olhem só que bonito, não é? Parece até um livro de romance comum. Mas não é. Estamos a falar de Crepúsculo, de Twilight, que é um amor proibido entre entre uma humana e um vampiro. Na capa do livro encontra-se uma romã. A romã, de acordo com pesquisas que fiz, vem da mitologia grega, onde a Perséfone, que é a deusa da natureza, é raptada por Hades. Não sei se vocês conhecem esta história. Perséfone, que é a deusa da natureza, é raptada por Hades e recusa-se a alimentar-se para ser libertada. Quando ela soube se realmente seria libertada, comeu 3 sementes de romã e com isso 3 meses do ano ela teria que voltar para o inferno ou para o submundo por causa do que tinha comido. Ou seja, a criação das estações do ano surgiu daqui. Os 3 meses de inverno são aqueles em que a Perséfone estaria no submundo com o Hades. Ou seja, levando isto para as personagens do livro, de cada vez que o Edward se aproximava da Bella, mais sementes ele estaria a dar à personagem, trazendo-a cada vez mais para o mundo dele. Ou seja, o Hades entregava as sementes para a Perséfone comer,
para ela estar refém dele. No livro, é o Eduardo a entregar essas sementes à Bella para ela se tornar refém dele e para estar cada vez mais próxima do submundo, da vida dele. Esta é a simbologia. Muito boa, por sinal, quando eu comecei a ler e a perceber realmente a razão daquela capa horrível à primeira vista, não é? Porque eu acho que qualquer leitor desta saga, era capaz de fazer uma capa melhor. E saiu uma capa destas, que não é muito bonita. E saber que existe essa simbologia acalmou os ânimos. Uma curiosidade que foi dada aos leitores foi a forma como funcionavam as visões da Alice. Além disso, consegue-se entender melhor as personagens, a família Cullen, principalmente, porque no fim de contas o narrador é um vampiro que lê mentes. Agora indo um pouco para spoilers. O Edward não gosta do Mike, por exemplo. Aquele personagem atiradiço e provocador. Confirmou-se que a Alice é a melhor personagem da saga. Ela basicamente criou todo o rumo da história. Todas as visões dela eram a história. Se isto fosse uma pessoa normal, comum, podia-se dizer que a autora tirava ideias da mente desta personagem. Desta pessoa. Não é? No entanto, temos uma personagem a saber tudo sobre a história. Interessante. Mas, podemos falar quanto às amigas da Bella. Ele gosta da Angela. Ele acha a mente dela uma presença calmante. Diferente da de Jéssica, que tem apenas notícias sobre os colegas da escola, ciúmes, fofocas e por aí mais. O que até é natural que isso aconteça, né? Porque quem leu o Crepúsculo percebeu perfeitamente que a Jéssica é aquela personagem que gosta de tudo o que seja fofocas, né? Termina o spoiler com as semelhanças entre a Bella e o pai. Parece que a mente dele também não é um livro aberto. Ou seja, a Bella deve ter conseguido aquele fechar de mente ao Edward devido ao pai. Diferente da mãe dela, que é um pássaro livre. E terminando o spoiler. Para quem já adiantou um bocadinho o vídeo, já pode continuar aqui. Se eu recomendo este livro? Bem, recomendar até recomendo. Caso tenham sido fãs da saga ou caso tenham curiosidade em conhecer o ponto de vista do vampiro. Para quem não gostou de todo da história, digo que o livro é apenas Crepúsculo, contado pelo outro lado, ou seja, pelo lado do vampiro, pelo lado do Edward, não pelo lado da Bella, mas não deixa de ser o mesmo enredo. Ou seja, é Crepúsculo na mesma, vocês não vão gostar, ou talvez gostem, enfim. Expondo aqui realmente as informações, o livro tem a mesma estrutura que o Crepúsculo. No entanto, é contado por uma visão diferente. Okay? É a mesma história, só por outra visão. Bem, é isto. Não sei quem de vocês já comprou. Em Portugal? Jesus! O calhamaço que o livro é, meu Deus! Mas digam aí, portugueses, quem comprou o livro, digam realmente a versão, mesmo o livro físico. Porque, meu Deus, eu quando cheguei à estante, eu lembro de ter comprado este livro, ok, em setembro, para aí. Sim, estamos em novembro, em setembro, para aí, eu comprei o livro em setembro. E eu lembro de ter comprado este livro em setembro, e quando eu peguei o livro pela primeira vez, a estante parecia que tombava. No local onde eu comprei, o estante parecia que tombava, porque o livro era mais pesado que todos os outros que estavam ali daquela estante. Eu fiquei, meu Deus, 700 e tal páginas, que horror. O livro é realmente muito grande, dá até, meu Deus, medo só de abrir aquilo. Mas enfim, digam o que acham, digam se vocês gostaram do livro, brasileiros também. Se vocês compraram um livro de forma digital, também podem contar aí o que é que vocês acharam do livro. Eu fui uma das pessoas que não gostou de Crepúsculo, portanto, eu comprei o livro já a pensar talvez em fazer uma resenha ou crítica aqui, o que acaba por ser muito interessante, porque isto deveria ter provavelmente ido parar para o podcast da estante, e não foi parar para um chá de dezembro, porque, enfim, é bem provável que eu deixe aqui algumas opiniões de livros que eu tenha, mas como eu tenho uma opinião mais centrada, mais focada, mais polémica, assim, eu acho que eu devia falar, eu acho que este devia ser o adjetivo correto, que é uma opinião mais polémica. E por se ter uma opinião mais polémica, não ser tão imparcial, eu decido deixar estas coisas para o chá de sempre por motivos óbvios. As pessoas não são obrigadas a ler no podcast na estante opiniões e críticas mais
mais parciais e com uma opinião muito mais polémica. E eu prefiro deixar as opiniões polémicas para o meu podcast, para o chá de dezembro, e quem quiser lê, quem quiser ouve, neste caso, quem quiser não ouve. Aliás, no caso no meu blog, quem quiser lê, né? Porque eu, entretanto, também deixei lá um post. Mas, entretanto, o post que eu deixei no meu blog foi antes de ter comprado o livro, ok? Aliás, até mesmo a data revela que eu ainda não tinha aberto o livro sequer. E aliás nem tem aquela informação de a autora ter perdido 12 capítulos da sua história para a internet. Portanto, logo aqui já há uma atualização do texto que escrevi. Ainda bem que ninguém foi lá comentar nada agora, por enquanto, mas depois de eu ter falado isto, provavelmente já vão lá comentar coisas e dizer Diana, falta que a autora, não sei o quê. Eu sei, eu acabei de dizer aqui no vídeo, está bem? Para quem foi já criticar, acabo já e pronto, já leva a resposta. Bem, eu acho que vou terminar por aqui, porque isto já está muito, muito comprido se calhar, e vocês já devem estar cansados de ouvir a minha voz. Eu também não estou muito bem, estou um bocadinho rouca, vocês percebem. E é isto. Brasileiros, portugueses, qualquer pessoa que esteja a ouvir este podcast, comentem o que é que vocês gostaram do livro, o que não gostaram do livro, se gostaram no geral, se não gostaram, se compraram em formato físico, em formato digital. Caso tenham comprado em formato físico, é melhor vocês deixarem aí algumas opiniões, ok? Se acharam um livro muito grande, pesado, onde é que vocês colocaram aqui o livro? Porque o livro é enorme. E é isto. Não deixem de seguir as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram. Deixem-nos um coffee para continuarmos a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Caso sejam autores e estejam à procura de parceria, enviem-nos um e-mail com as informações do livro. Se tiverem sugestões para temas, comentem. Não deixem de comentar. Aliás, muitos temas que temos deixando no Plantão da Treta vêm de sugestões dos membros, ou do Vasco Figueiredo, ou da Estela Soares. Aliás, o meu episódio passado sobre a imagem do autor foi inicialmente pensado por mim, mas também foi uma ideia da Estela Soares. Enfim, foi certo e deu certo. E é isto. Enfim, comentem, porque pode ser que algum de nós, se tiverem algum tema, pode ser que algum de nós que esteja mais dentro do assunto, não é? Ou eu, ou a Gabriela, ou o Filipe, ou a Michelle. Um de nós pode saber mais sobre o tema e deixar num podcast individual, ou podemos até mesmo deixar para um jornal da fábrica ou para um plantão da treta, dependendo do tema. Boas leituras, boa escrita, depende, agora estamos no NaN. Embora eu não fazer parte do NaN, não escrever porque eu escrevo todos os dias, portanto não vejo necessidade disso, mas vocês, se estiverem no NaN, escrevam muito, muito, vocês têm que escrever, não importa o quê, mas escrevam. Já dizia isto já dizia isto no episódio passado. Ok. E termino aqui. Até breve, tchau, tchau, beijinhos. Até à próxima.